Aqui não tem enrolação. Entra no meu canal do YouTube, Gesiel Padilha, faça a sua inscrição, dá um like, compartilhe e contribui para a propagação do Evangelho. O ministério de Jesus está em 4 enfoques. Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei. Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta como homem e João apresenta como Deus. Mateus foi escrito aos judeus, Marcos foi escrito aos romanos, Lucas foi escrito aos gregos e João foi escrito à Igreja de Deus, 40 anos depois, lá próximo ao ano 90, quando a Igreja não estava mais atrelada ao judaísmo e o templo já havia sido destruído por General Tito. A genealogia em Mateus começa com Abraão, porque ele foi escrito aos judeus, e Abraão era o pai do povo judeu. A genealogia em Marcos não existe, porque isso não interessava aos romanos. A genealogia em Lucas, ela começa com Adão, enquanto Mateus começa com Abraão, porque Lucas apresenta Jesus como homem, e Adão significa homem. Então nós temos em Mateus a genealogia real de Jesus por Maria, cujo vô é Jacó. Diferente de Lucas, temos a genealogia legal, começando por Adão, por José, seu pai legal, tendo como avô de Jesus Eli. E no Evangelho de João, a genealogia ela vem direto de Gênesis. No princípio era o verbo era Deus, era o próprio Deus, e o verbo se fez carne. Nós chamamos os 3 evangelhos sinóticos porque são muito parecidos, escritos em períodos contemporâneos. Então nós temos 90% dos textos de Marcos estão contidos em Mateus e 65% dos textos de Lucas de Marcos estão contidos em Lucas, aproximadamente 430 versículos, enquanto 90% de Marcos estão contidos em Mateus, 645 versículos aproximadamente. Marcos é o primeiro escritor. Marcos parece ser uma fonte de consulta para Mateus e Lucas. Marcos era servo, discípulo, assessor de Pedro. E Pedro esteve em todos os eventos da história do ministério do Senhor Jesus. Os 3 evangelhos, eles dão uma ênfase na teologia do reino de Deus, enquanto João, igreja já que não está mais atrelada ao judaísmo, a igreja do coração de Deus, que já se espalhou por vários países do mundo, o Espírito Santo é a dinâmica do reino de Deus. Por isso, João é um evangelho de oração, um evangelho sacerdotal, o evangelho do Espírito Santo, pois é o evangelho que mais fala da substituição, da ida do Filho pela vinda do Espírito Santo. Então, nós temos aí Mateus, um evangelho profético, porque os judeus tinham como marca os grandes profetas do Antigo Testamento. Nós temos Marcos, um evangelho apostólico de ação, de movimento, por isso ele escreve menos. Nós temos Lucas, um evangelho de sabedoria. Paulo disse: os judeus buscam milagres e os gregos sabedoria, mas o evangelho é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. E nós temos o evangelho de João, um evangelho pastoral e sacerdotal. É lá em João que Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele é cabeça da igreja, o nosso grande sumo sacerdote. Apesar de Mateus apresentar Jesus como o rei esperado pelos judeus, ele escolhe como uma teologia específica um Deus que é Pai da eternidade.
Então, em Mateus, ele é Pai da eternidade. Em Marcos, ele é Príncipe da paz, porque os romanos tinham como slogan paz e segurança para as nações que aderirem ao reino dos romanos. E em Lucas, ele é o maravilhoso conselheiro, porque Lucas foi escrito aos gregos, é um evangelho de sabedoria. E em João, ele é o Deus forte. Em Mateus, ele é o leão. Em Marcos, ele é o boi. Em Lucas, ele é o homem. E em João, ele é a águia, como apresenta no Apocalipse e também nos livros dos profetas menores. A palavra reino de Deus aparece 55 vezes em Mateus. A palavra imediatamente logo a seguir aparece 40 vezes em Marcos, porque é um evangelho de ação. A palavra homem aparece 40 vezes em Lucas, porque apresenta Jesus como homem. Há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o Evangelho de João é o Evangelho do Espírito Santo, com 38 vezes faz alusão ao Espírito Santo. Mateus é detalhista em rituais. Marcos, o reino de Deus, dissipa o reino das trevas, porque o Evangelho é de exorcismo, Evangelho onde o reino de Deus dissipa o reino das trevas. Lucas é um evangelho de cunho teológico e de sabedoria humana. João tem aquele dualismo filosófico permeando todo o seu evangelho, falando de morte, vida, luz, trevas. Eu sou de cima, vocês são de baixo. Espírito, carne, que é nascido da carne e da carne, que é nascido do espírito e do espírito. João ainda é o Gênesis do Novo Testamento, porque enquanto Gênesis fala do nascimento natural, João fala do nascimento sobrenatural. Quem não nascer da água, como nasceu em Gênesis, e do Espírito, em João, não pode entrar no reino de Deus. Então nós temos aí Mateus, escrito aos judeus apresentando Jesus como rei. Mateus representa o império da época porque ele era um funcionário público, cobrador de impostos. Nós temos aí Marcos, através de Pedro, sua fonte de informação, que era um operário, e apresenta Jesus como servo. Nós temos Lucas, que é um médico, ninguém melhor que um médico para falar da antropologia, de apresentar o Jesus, que é vero homem e vero Deus. E temos João, o discípulo mais amado, o único que conhecia a batida do coração de Jesus, ninguém melhor do que ele, que tinha mais intimidade com ele, para falar sobre o Jesus, que é verdadeiramente Deus. Mateus tem caráter profético, Marcos tem caráter apostólico, Lucas tem caráter didático, de sabedoria, e João tem caráter pastoral. A geração de Jesus em Mateus parece ter uma pequena contradição com Lucas, mas não. É que a mulher tinha que ser judia para o filho ser judeu. Então Mateus faz questão de destacar Maria como mãe de Jesus, tendo avô como Jacó, enquanto Lucas faz questão de destacar José, o seu pai legal, enquanto em Mateus é seu pai real. E Lucas é a genealogia legal, porque legalmente José, ele era pai de Jesus, legalmente, ou seja, no cartório. E tendo como avô Eli, enquanto lá em Mateus o avô é Jacó, porque é da parte de Maria, e aqui Eli é da parte de José, seu pai legal. Deus abençoe a todos. Entra no meu canal, se inscreva, dá um like, compartilha e contribui para a sabedoria de Deus, para a pregação do Evangelho e o conhecimento da palavra de Deus.